Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Milton Mercante e nesta segunda-feira, dia 6 de abril de 2026, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 6, que nos diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos algo que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Sim, Jesus ressuscitou. Ele morreu na sexta-feira, que comemoramos Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Ele morreu na sexta-feira. Ele morreu levando sobre ele os nossos pecados. Mas ele deixou a promessa. Ele falou, ele garantiu que no domingo ele ressuscitaria. E quando Maria Madalena e as outras mulheres, Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres foram ao sepulcro, não encontraram Jesus ali, o sepulcro estava vazio. E os 2 varões aqui, os 2 anjos, vieram anunciá-las. Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou, ele não está aqui. Ontem nós comemoramos, o domingo da Páscoa. Mas sobre qual Páscoa estamos falando? A Páscoa do comércio, que apresenta o ovo de chocolate e o coelhinho. A Páscoa dos judeus, que foi a libertação do cativeiro. Mas lembre-se, Jesus ele fez uma nova aliança com toda a humanidade. E ontem nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Um evento nacional, um evento, universal, geral. Um evento geral, onde Jesus ressuscitou, vencendo a morte. Sim, Jesus venceu a morte e ele ressuscitou. Primeiro, ele morre na sexta-feira para que os nossos pecados fossem justificados diante de Deus. Na sexta-feira, ele cumpriu com a missão dele aqui. No domingo, ele ressuscita, ele vence a morte para garantir a todos aqueles que têm a Jesus como seu Senhor. Ele garantiu a vida eterna. Por isso foi necessário ele morrer. Primeiro, levando sobre ele os nossos pecados. Segundo, para vencer a morte, para garantir a todos nós a vitória sobre a morte. Quando ele fala que nele nós temos vida eterna, é porque ele venceu a morte. Por isso que salvação, vida eterna, somente em Jesus. Quando essas mulheres foram lá no sepulcro, estavam tristes. E depois dessa sequência que nós lemos aqui, desse momento aqui, Jesus aparece a Maria Madalena, primeira pessoa a qual o Senhor contemplou, a qual o Senhor permitiu vê-lo ressuscitado. Foi a primeira. E depois veio uma sequência de tantos outros. Hoje, ainda tem pessoas que não acreditam sobre isso. Acha talvez uma história. Mas eu quero informar você, isto foi um fato. E com respeito a fatos, não há o que discutir. Ou nós cremos, ou não cremos. E os que não creem, não terão a vida eterna. Mas somente os que creem
que Jesus ressuscitou e entregar a sua vida a Ele. Esses terão a vida eterna. Esses estarão nos céus com o Senhor. Afinal, Jesus, Ele havia dito que iria preparar lugar para nós. E Ele foi. E ressuscitou, vencendo a morte, para nos garantir acesso a esse lugar a qual Ele foi preparar para nós. Que, diante disso, esse dia de ontem, que foi muito comemorado, né, em grande parte do mundo, que nós possamos entender que Jesus venceu a morte e ressuscitou para garantir a nossa vida eterna nos céus. Que o Senhor possa nos abençoar e nos fortalecer dia a dia diante dele. Eu peço em nome de Jesus. Amém.